última semana, eu venho trazer algumas informações adicionais sobre a conversão em lei da medida provisória 936, surgindo então a lei 14.020. Na semana passada, no dia da publicação desta conversão em lei, nós divulgamos um vídeo informativo com instruções básicas. Quem não teve acesso, está disponibilizado no canal do YouTube. Seria interessante e importante essa noção do que foi alterado, tá? Então hoje eu vou trazer alguns detalhes adicionais dessas alterações. O que preliminarmente precisa ficar claro é que ainda continuamos na dependência do famoso decreto presidencial, tá? Para trazer os efeitos da prorrogação ou da extensão dos períodos das duas modalidades, suspensão e redução, tá? O primeiro texto da MP 936 trazia uma limitação de 60 dias de suspensão e 90 dias de redução do contrato de trabalho, de jornada e salário, tá? E este decreto presidencial, que as informações dizem que esse texto já está pronto, inclusive já está no gabinete do presidente para que seja publicado em Diário Oficial e ganhe vigência. E tudo leva a crer que haverá mais 30 dias, haverá uma possível extensão desses períodos por 30 dias na modalidade de redução e por mais 60 dias na modalidade de suspensão, tá? E dessa forma ficaria alinhado desde o primeiro texto, desde a primeira concessão, ficaria alinhado as duas modalidades em 120 dias, tá? Respeitando o decreto de calamidade que vai até o final do ano. Ok? Uma outra informação adicional importante que vem gerando muita dúvida em relação aos aposentados. Os aposentados não tinham esse direito do benefício emergencial no primeiro texto da 936, porque ele já recebe um benefício de prestação continuada, certo? Mas surgindo a conversão em lei, a lei 14.020, o seu texto trouxe a possibilidade da aplicação de ambas as modalidades, inclusive utilizando-se dos acordos individuais, empregado e empregador apenas, tá? Isso tem que ser respeitado quais pressupostos ou sob quais condições? Vamos lá. As empresas que utilizarem dessa prerrogativa deverão pagar aos colaboradores segundo os valores da memória de cálculo do seguro-desemprego, tá? Que é uma das principais prerrogativas do benefício emergencial. Mas qual vantagem então as empresas teriam, se elas terão que pagar? Ou seja, o crédito não será efetuado a partir da comunicação do empregador web, ou seja, o governo federal não creditará o valor nas contas dos empregados aposentados. Sairá sim, o pagamento será feito por parte das empresas. Qual será a vantagem? Um exemplo prático para que vocês possam visualizar isso. Vamos dizer que eu tenho uma colaboradora com um salário de 4.000, tá? As prerrogativas do empregador web, eles fazem um cálculo segundo a memória de cálculo, segundo as bases, como se fosse um seguro-desemprego, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma colaboradora que recebe 4.000, ela vai ganhar o teto do seguro-desemprego, que é 1.813. Então, aí está uma das vantagens. A empresa vai pagar? Vai. Porém, ela não vai pagar sobre os 4.000, ela vai pagar sobre a memória de cálculo do seguro-desemprego. Ela vai pagar o que o empregador web pagaria, que são os 1.813, tá? Nesse caso hipotético do salário, da remuneração de 4.000, tá? Só para vocês visualizarem isso de maneira palpável. A título de ajuda compensatória, tá? É isso que o texto traz. Uma outra vantagem, esse valor pago pelas empresas não haverá incidência de impostos, ok? E da mesma forma na relação
na modalidade de redução de jornada barra salário, tá? Novamente um exemplo, vamos dizer que você tem um empregado que recebe 2.000, então você reduziu ele a 50%, tá? Então a parte da empresa seria 1.000, porque ele vai trabalhar 50% da carga horária, e o empregador web depositaria sobre o cálculo do seguro-desemprego os outros 50%. Então, na hipótese dos aposentados, o que ocorrerá? A empresa pagará os 1.000 dos 50% da empresa, porque ele foi reduzido a 50% de carga horária, e os outros 1.000 também a empresa pagará, porém pagará um valor menor, porque esse cálculo do seguro-desemprego ele permeia um valor menor, tá? Então vai ficar mais barato para a empresa, e esta parte, segundo o cálculo do seguro-desemprego, não haverá incidência de reflexos tributários, ok? Importante, essas prerrogativas elas passaram a ter validade a partir do dia 6 de julho com a publicação da conversão em lei, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos estão perguntando se pode de repente fazer retroativamente para que isso para que isso ganhe vigência no dia 1º, para que ocorra no mês cheio. Não. Isso pode ocorrer a partir do dia 6. Não pode utilizar nenhuma retroatividade, tá? Tudo isso respeitando os pressupostos que foram explicados no primeiro vídeo que nós divulgamos na semana passada, que são basicamente as empresas que faturaram em 2019 acima de 4.800.000 podem fazer acordos individuais com colaboradores que receberam até 2 salários mínimos. Então vamos lá, o funcionário recebe até 2 salários mínimos, a empresa são pressupostos cumulativos, eles precisam atingir ou eles precisam atender aos 2 requisitos, tá? Necessariamente. Receber até 2 salários mínimos, a empresa faturar acima de 4,8 milhões no exercício de 2019. Respeitando essas diretrizes, pode ser feito o acordo individual. Uma outra hipótese, faturou abaixo de 4,8 milhões. Os colaboradores podem receber até 3 salários mínimos para que possa ocorrer o acordo individual, de maneira mais simples entre empresa e empregado, tá? Novamente, abaixo de 4,8 milhões, os colaboradores podem ter um salário de até 3 salários mínimos, tá? Para ter a concessão ou para ter a viabilidade do acordo individual e não depender de acordos coletivos mediante sindicato, tá? Fora essas diretrizes que eu disse, precisa ocorrer o acordo coletivo, tá? Um outro requisito que está dentro dos acordos individuais são os colaboradores considerados hipersuficientes, que recebem acima de 2 vezes o teto da Previdência, que vai dar em torno de R$12.200, tá? E tendo também o diploma superior. Esses podem fazer o acordo individual também. Há uma exceção, tá? Na modalidade de redução de 25% da carga horária e salário, independe do faturamento da empresa, independe do salário do colaborador, pode-se praticar o acordo individual, tá? Mais uma observação não menos importante é que as empresas precisam comunicar ao sindicato, seja efetuado, seja executado o acordo individual entre empregado e empregador, utiliza-se por e-mail ou pelo WhatsApp, seja qual for a ferramenta digital disponibilizada pelo sindicato, mande uma comunicação para o sindicato também. Não é necessária homologação, não é necessária uma aprovação por parte do sindicato, porém uma simples comunicação, tá?
Claro que seria interessante um ok do sindicato ou uma confirmação de recebimento, tá? Mas é necessário essa comunicação, sim. Tá? Então são esses os detalhes que eu gostaria de trazer adicionalmente. A gente continua monitorando diuturnamente todas as medidas do governo para que você esteja a par da aplicação delas, da operacionalização delas e do favorecimento que cada uma traz de acordo com a circunstância de cada empresário. Um forte abraço, permanecendo dúvidas, a gente está à disposição de vocês, ok? Uma boa semana.